Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Nós estamos aqui lendo os Salmos de Davi e a irmã Josimere convida você. Vem comigo ler Bíblia. Inscreva-se no canal, @Josimere de Souza 6227 e vem comigo ler Bíblia. Deixe seu like se você sentir no seu coração. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem conosco até o final dessas leituras gloriosas, que tem sido de um grande crescimento para nós. Amém, queridos? Capítulo 42 de Salmos, Salmos de Davi, estes salmos que cura a nossa alma. Amém? Se você prestar atenção nesses salmos, ele é grandioso. Ele é um pouquinho extenso, mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém? Tem alguns capítulos, mais versículos afinal, né? Mas nós vamos ler. Você que tem uma Bíblia física, se você tiver a sua Bíblia, pegue ela, abra no capítulo 42 de Salmos de Davi. Amém? Que diz assim: a alma anela por Deus. Ao mestre de canto, salmos didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse é um versículo muito conhecido, é muito lido, tem louvores, né? A gente, no Círculo de Oração das Mulheres, a gente ensaia muito esses hinos, né? E é uma verdade. A nossa alma, irmão, suspira por Deus. O nosso corpo suspira pelas obras da carne, pelos prazeres da carne. Mas a nossa alma, ela suspira por Deus. Ela clama por Deus. E aí, os salmistas aqui, né, os salmos didáticos dos filhos de Corá, eles publicaram isso e deixaram escrito. E hoje, se você ler ele e trazer para sua mente, por que você está precisando tanto de uma palavra, de uma resposta, de uma direção, de um aio, que a gente fala que é direção, é porque a sua alma está suspirando por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É uma pergunta. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está o teu Deus? Né? Muitos dizem assim para quem está passando por lutas, por provações. Onde está o teu Deus? Mas nós que confiamos no nosso Deus, sabemos que nós temos um único... É aquele amigo. Sinto de dizer isso. Eu não vou comentar muito, porque é um salmos grande. Mas sabe aquele amigo que você pode ligar, que você sabe que ele vai atender? Porque tem alguns amigos que levam 2, 3 dias, né? Às vezes parentes que não estão aí para a situação, às vezes liga, atende, às vezes não atende, aquela coisa toda. Mas Deus é aquele amigo fiel, fidelíssimo. O Espírito Santo é fidelíssimo, irmãos. A hora que dobra o joelho, aleluia, que tira o tempo para conversar com ele, se torna íntimo dele, se você ligar para o céu, aleluia, ele te responde. Como que responde, Mamere? Vai na palavra, a resposta está lá. Em cada conversa de uma criança, se você prestar atenção, Deus te responde ali. Cada coisa que dá certo ou que não dá, o Senhor, o Espírito Santo vai te revelando. A resposta dele está em cada ato. Então, mas tem que ter essa intimidade de ligar, de ser um amigo constante, constante. Sabe quando você não... só liga quando precisar. Eu só vou ligar para o Espírito Santo, só vou orar, só vou clamar quando eu estiver numa luta, quando eu estiver precisando. Sabe, irmãos, ele é sensível, ele é uma pessoa
da Santíssima Trindade e é o único mediador entre Deus e o homem. O Espírito Santo é uma pessoa e ele se sente traído quando nós ligamos para tantas coisas neste mundo, para a rede social, para diz que me diz que nós ligamos para tanta coisa, mas menos ligamos para o Espírito Santo. Aí a hora que a gente bem quer, dobra o joelho e já quer que ele responda ali. Não, primeiro se quebre, irmãos. É um conselho da irmã Josimere que já passou por isso. Primeiro se quebre. Primeiro rasgue as suas vestes. Aleluia, de humilhação. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor e ele vai te ouvir. Mas tem que entender que é necessário fazer uma reconciliação. Para então, quando aqueles começaram aqui, ó, no versículo 3, quando me dizem continuamente, o teu Deus, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Nós possamos dizer assim, ó, eu sei onde está o meu Deus, porque eu ligo para ele todas as horas, todos os dias. Eu tenho intimidade com ele. Aleluia. Versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão e festas. Por que estais abatida, ó minha alma? Olha só o que os Salmos fala aqui, irmãos. Quantas vezes nós pensamos isso? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando temos a ligação com o Espírito Santo, quando temos intimidade com Ele, quando entendemos quem é o nosso Deus, ainda que Ele se cale, ainda que Ele demore a responder, que Ele não demora, irmãos, Ele só demora quando é uma troca. Quanto menos eu fazer as coisas de Deus, sem compromisso com Ele, sem querer fazer com amor, sem querer fazer com cuidado, com zelo, mas Ele vai assim, ó, vou deixar ela me suplicar mais, vou deixar Ele me pedir mais, me pedir para que eu o capacite, porque tem gente que se acha tão capacitado, que não pede mais para Deus capacitar. Ora, irmãos, Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as que são. Quanto menos tu te sentir servo, pronto para servir, mas o Espírito Santo de Deus vai ver a tua humildade e vai te capacitar para tal. Amém, irmãos? Eu sinto a glória de Deus nessa palavra, queridos. A irmã Mary ficou um pouco gripada essas últimas semanas, não deu para gravar muito. Eu acho que de 3 ou 4 vídeos que eu tinha que gravar, eu acho que eu gravei 2. Ainda não estou bem, a minha garganta às vezes falta um pouco, a gente fala muito, a gente prega, a gente ministra, a gente ora, chora, grita por Deus. E a voz, assim, às vezes dá uma parada, mas a gente tem que cuidar, né? Templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar da voz. Então, por isso, já quero pedir perdão, porque não deu mais para gravar, assim como eu estava gravando todos os dias, né? Mas esse tempo é necessário, queridos. Um tempo de qualidade. Leia a palavra, leia a Bíblia. A irmã Mary não ficou nem um dia sem ler a Bíblia. Não gravei para vocês, mas eu não fiquei sem ler, irmãos. Irmãos, este é o nosso alimento diário, a nossa água que mata a nossa sede. Amém, queridos? A nossa alma suspira por Ele. Então, nós temos que ter todos os dias leitura da palavra. Depois as outras coisas. Amém? Olha só o que ele continua dizendo. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu te louvarei. E Ele, o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon. Aleluia. No outeiro de Misrar. Gente, isso aqui é muito profundo. Quisera eu ter tempo para nós entrarmos no contexto desse versículo que é maravilhoso.
Quando a gente entra na nossa mente e no passado do que foi feito, do que não foi feito, de como foi socorrido, de como não foi, ele lembrou das terras do Jordão. Ah, irmãos, teve tantas batalhas nas terras do Jordão, antes do Jordão, depois do Jordão, no Monte Hermon. Gente, o Monte Hermon é coberto. Ó, o orvalho que desce do Hermon, irmãos, é frio, é gelado, ele traz a memória. Quanto sofrimento passaram em tempos que tiveram que se refugiar nessas montanhas, irmãos. Quantas vezes nós passamos por isso? Tempos que tivemos que fugir para nos proteger. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, que versículo poderoso. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, irmãos. Aleluia! Olha só o que ele fala, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, agora acertei, irmãos. É catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Passaram, ó. Contudo, ó Senhor, durante o dia, me concedeste a sua misericórdia. Irmãos, não sei o que você está passando, mas creia no seu Deus, como a tua alma crê, porque ela almeja só o seu Criador. Não existe alma neste mundo que anseie por outra coisa a não ser o seu Criador, o seu Deus. O corpo leva para a perdição muitas vezes, mas a alma está suspirando por Deus. E ainda que tudo aconteça em cima, ao redor, perseguição, ele declara: me concedestes a tua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. À noite, uma oração ao Deus da minha vida. Ah, irmãos, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tá passando por prova, por lutas, louve ao Senhor. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Se os inimigos estão oprimindo, por que andar lamentando? Confia no seu Deus. Irmãos, quando a gente aprende com esses salmos como nos portar diante das adversidades desta vida, nós não vamos mais viver lamentando. Nós nos afastamos da aparência do mal. Versículo 10. Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Por que, irmãos, que eles dizem isso? Por causa, diante de muitas afrontas, o crente começa a lamentar. E aí Deus começa a ver o filho passar pela prova para ver se ele vai passar por a prova sendo aprovado. Igual um professor, deu a prova, já explicou como é que passa adorando a Deus. Vou explicar a matéria, o estudante já sabe da matéria, já está explicadinho, agora eu vou dar a prova. Agora o professor se cala para o aluno responder as questões certas, para ver se vai ser aprovado ou não, se aprendeu, se não, se vai ter que passar por outra prova até aprender. E Deus também faz isso, irmãos. Ele nos ensina a passar pela prova dando glória a Deus, sem lamentação. Levantar da onde o inimigo jogou, da onde as calúnias jogaram, da onde aqueles que não te conhecem te lançaram. Levantar-se diante do seu Deus, dizer: o Senhor me conhece e eu sei onde o meu Deus está. Aleluia, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem que entender isso, ligue, fale com o Espírito Santo, entenda que Ele está a te ouvir. Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Ele repete o versículo, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele repete o versículo 5. No versículo 11 é o mesmo versículo 5. Ó, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você está com algum problema? Você está enfermo? Você está precisando de respostas? Você está buscando santidade? Você está pagando preço no jejum, na oração? Não para que seja mais santo que alguém, porque aqui só existe um santo. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus da verdade. Mas há um preço a se pagar, há uma renúncia a se fazer. E não deixe o inimigo barganhar isso contigo, dizendo que não é necessário. Porque quanto mais a carne afrouxa para essas setas malignas, você menos vai jejuar, você menos vai orar, você menos vai ler a Bíblia, porque acha que não é necessário santificar, você acha que não é necessário ler Bíblia, você acha às vezes que já sabe de tudo, você acha às vezes que você é tão íntimo de Deus que a hora que você ligar, ele já vai atender. Mas você só liga para ele quando precisa. Nunca liga para ele para agradecer, para fazê-lo feliz, para adorá-lo. Quanto tempo você leva em uma oração sem pedir nada? Esses dias eu fiz isso, irmãos, o céu abriu. Que eu tenho tanto para pedir, eu sou uma pedicheira no céu. Eu tenho tanto para pedir, e a minha alma ansiava por Deus e eu não queria mais pedir. Eu disse, eu só vou agradecer, eu só quero agradecer, eu só quero agradecer, eu só quero louvar. Irmãos, eu senti Deus alegre. Você pode entender isso? Sentir o teu Deus feliz, de fato, tem que ser com a alma limpa, com o coração alegre, limpo. Agradecer. Eu reclamo muitas vezes, mas ainda estou no processo de transformação, que nem tudo é como a gente quer. A casa às vezes não é como a gente quer, tal coisa não é como a gente quer, a gente queria melhor, a gente queria que fosse assim, né? E vai batalhar, vai atrás, vai correr, mas a reclamação, o lamento, Deus ouve, não é bom isso, entende? Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra de Salmos. Espere em Deus, alma que está aflita. Liga para o Espírito Santo, pede a Deus força para continuar na caminhada. Agradeça bastante, faça orações só louvando a Deus. Fale em línguas, agradeça a Deus, agradeça o céu, agradeça o fôlego de vida. E segue assim, que Deus vai te responder. Onde está? Muitos perguntam, onde está o teu Deus? Onde está? Que estás nessa situação? E aí você vai ter a resposta. O meu Deus está esperando a minha resposta. O meu Deus está esperando eu ser mais íntegro. O meu Deus está esperando eu ser mais compreensivo. O meu Deus ele já me deu a prova na minha mão. Então ele está esperando eu me doar mais, ligar mais, ser mais constante. E ele sim me responderá. Amém, queridos? Fico com essa palavra nesta hora tão gloriosa. Eu sinto a presença de Deus. Deixe ele falar contigo. Ele se revelará à tua alma que está com sede por ele. Amém, queridos? Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 43 do nosso Salmos de Davi.